Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. A segunda parte das suculentas pendentes ficou para o dia de hoje. Então, eu espero que vocês gostem dessa nova seleção que eu fiz e bora pro vídeo! A primeira é o Cotyledon pendens. Olha que coisa mais rica. Esse daqui, gente, tá bem na meia sombra. Uma plantinha, olha, vai abrir a flor. Eu vou mostrar o outro meu, que tá já com bastante flor aberta. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, que coisa mais rica do mundo, olha. Olha isso. Parece um monte de brinquinho. Ele aqui em cima de um vaso para eu mostrar para vocês, olha. Olha que gracinha. Eu coloquei ele na chuva um dia para tomar um pouco de água, hidratar. Ai, gente, olha. Eu adoro essa planta. Eu acho linda. Quando ela fica assim, toda carregada de flor. Coisa mais rica do mundo, gente. Essa aqui, ó, vale muito a pena vocês cultivarem. Eu acho de facílimo cultivo. Ela vai muito bem à meia sombra ou com umas 2 horas de sol até. Ela vai bem, gente. Ela não é uma planta muito exigente. Vocês podem cultivar tanto ela no sol pleno, aí ela fica assim, bem compacta e colorida. Olha. Ela cresce no inverno com mais vigor e no verão, se for a meia sombra, até que ela cresce um pouco mais rápido. No sol pleno ela é mais lenta, tá? É linda essa planta demais, ó. Eu acho muito fácil de cultivar. Fazer mudas é só você destacar fazer uma estaquinha aqui, cortar um galinho desse aqui, ó, que é uma muda já. E a floração, ó. Essa é a floração desse cotyledon. Olha só, essa floração dura, gente, mas dura muito tempo, tá? Se você deixar ela florir, ela dura muito tempo mesmo, ó. Coisa mais linda do mundo, tá? Dá muito gosto de você cultivar essa planta aqui. Ai, tá um pouco pesado de pegar na mão, mas que tá bonito, tá, né? Olha só. Pendente é esse Dasyphilon maior, né? É o mais gordinho. Olha, gente, como ele fica pendente bonito. Essa é uma plantinha que eu demorei um pouquinho para pegar o jeito para cultivar. Eu só consegui cultivar quando eu usei um adubo, né? A adubação para essa planta aqui foi bem importante. Então, se você não faz uso de adubo osmocote como eu, faça um substrato adubado para ela, tá? Ela vai se dar muito bem. Uma planta que gosta de mais regas, gosta de ser regada com mais frequência. É uma das poucas suculentas que eu rego diferente das outras, né? Todas essas que eu mostrei para vocês, eu rego diferente as que estão na sombra, né? Que é aquela ali, ó. Essa aqui não, essa aqui eu não rego não. Quem eu rego mais é aquela ali, essa aqui a colar de golfinho, porque ele sente muito mesmo. Essa daqui sente, ele vai ficar totalmente fechadinho, magrinho, se você tiver faltando água, tá? Eu vou plantar esse daqui esse ano num vaso maior, numa cuia, devagarinho eu vou aumentando para que ele fique bem cheio assim, numa cuia bem maravilhosa e fique uma cascata. Olha, gente, se isso aqui não é lindo. Agora que eu acertei o cultivo, que eu descobri como que cuida, né? Eu sempre faço assim, ó. Eu dou rega, eu ago com mais frequência. Quando ela começa a perder folha demais,
Ela perde folha porque ela tá faltando água e porque às vezes o substrato já tá muito compacto, tá faltando alimento. Aí eu vou lá, coloco mais terra, venho aqui nesse vasinho, coloco mais substrato e coloco adubo, o osmocote. Aí ela cresce, gente, olha. Eu não sei se vocês se lembram quando eu plantei isso aqui junto com vocês num vídeo no começo do canal, ó. Tá muito fofo isso, né? Isso aqui é uma lata de sardinha, para vocês terem uma ideia. Linda demais essa planta, lindo demais para vocês aí acompanharem, ó. O desenvolvimento dela. Essa plantinha aqui, olha, ela fica também pendente nos vasos, tá? Essa daqui é a crássula. Olha aqui, ó, para vocês identificarem. Essa é uma crássula que, se pegar chuva demais, ela pode enferrujar. Ela cresce assim, ó, com esses galinhos e vai esticando e vai pendendo. Na pontinha aqui, ó, ela dá floração. É uma florzinha rosa muito fofa, tá vendo, ó? É bem bonita essa floração, dá um cacho rosa lindo. E nessas pontinhas da flor vai dar muda. Nesse cachinho vai sair mudinhas, tá? E essas mudinhas elas pegam e essa planta faz aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Ó. Tá vendo esses verdinhos? Isso tudo muda, ó. É muito fofo. Cada uma dessas aqui enche um vaso rapidamente. Cresce. E ela é muito bonitinha, essa planta aqui, tá, gente? Vale a pena cultivar. Ela parece uma muda de feijãozinho, ó. Mas quando ela dá flor, é uma gracinha. É muito gostoso de cultivar, não dá problema pra mim. Eu, como passo sempre sulfato de cobre e passo sempre diatomácea, não sei se por conta disso ela não dá muita ferrugem aqui comigo, não. Mas já me falaram, eu vi, acho que foi a Simone Felle que falou que dá ferrugem sim, tá? Crássulas em geral dão ferrugem, então você já fica esperta aí na prevenção. Ela é muito prolífica por conta desse tipo de brotação aqui que dá nas pontinhas. Tá vendo esses verdinhos aí? Todos são mudas. Todas elas nascem, crescem depois de uma planta adulta. E eu gosto demais. Eu tenho acho que vários vasos, eu tenho ela em vários locais porque eu acho ela linda. Ela é engraçadinha, né? Assim, ó, você não dá nada para ela, mas quando ela dá flor, ela dá um efeito muito bonito. Quarta suculenta que eu vou mostrar para vocês é o meu Sedum Mediterranean Mystery. Olha que lindo. Ele tá assim, olha, super pendente. Tá num potinho 11. Ele cresce assim alongado. Olha que lindo, gente. Esse ano eu vou ver se eu coloco ele numa cuinha um pouquinho maior. Eu não quero coisas muito grandes, né? Eu não quero vasões. Eu gosto de plantinhas assim, ó, miudinhas, em potes miúdos. Mas ela tá tão bonita. Eu coloco o osmocote agora, né? Agora não, já coloquei o ano passado, né? Ó, acho que tem que colocar assim. E tá crescendo, olha que gracinha, gente. É uma planta que também gosta de um pouco mais de água, né? Mas não é muito não, tá? Eu cultivo ele aqui, deve tomar o quê? Umas 5 horas de sol por dia. Não é uma planta que pega muito sol também. Mas essa aqui já pega bem mais do que as outras anteriores que eu mostrei. Sedums precisam de sol, tá? Ela se dá bem no sol, sim. Tem que ter sol, senão ela vai estiolar, não fica muito bonita. É muito fofa essa planta, ó. Olha que gracinha que é. É o Sedum Mediterranean Mystery. A última vez que eu vi, acho que foi na Fernanda, viu? Eu acho que ela tem ainda essa planta. Fernanda da Suculovers. A quinta suculenta, vou mostrar quem todo mundo conhece, essa lindeza aqui, que é o Graptosedum bronze, planta de facílimo cultivo, multiuso, né? Ela vai bem em todo lugar.
Para ela ficar colorida, ela precisa estar em sol pleno ou pelo menos 5 horas de sol por dia, para ela ficar bem bonitinha assim, bem compacta, pegando cor, tá? É uma planta que se multiplica rapidamente por folha ou por estaquia. É uma planta muito popular, né? E é uma das minhas preferidas. É uma das gordinhas que, ai, não tem como não gostar de uma planta dessa, né, gente? Ó, é muito linda. A bronze é tudo de bom. Uma das plantas mais versáteis que eu já vi na vida. Não dá problema nenhum. Além de linda, né? Rapidamente, o tanto que esse Dasyphilum cresce, ó. Olha que lindinho que ele é. Fica bem pendente, olha. Lindo, né? Esse aqui é um vaso abandonado aqui de Afterglow que eu preciso refazer. A sexta suculenta pendente, plantinha que eu quero mostrar para vocês, é esse aqui, ó. Crenocedum. É o Crenocedum crocodile. Olha como que ele cresceu aqui, olha, gente. Bem pendente. Cresceu muito rápido, uma planta muito fácil de cultivar. Multiplica por folha muito rapidamente. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Acho que agora dá para enxergar melhor a planta, né? É o Crenocedum crocodile. Olha quanta brotação que tá vindo aqui embaixo. Gente, eu nem tinha visto. Olha que gracinha como fica pendente. Ai, meu Deus, dá gosto de ver demais. Ela é bem gordinha, tá? Ó. Vamos ver se eu consigo trazer. Peraí que eu vou pegar o outro para vocês verem. Mostrar para vocês que ela é diferente. Ai, meu Deus, ela é diferente do Obesum, ó. Esse é o Obesum e esse é o Crocodile. O Crocodile, ele fica pendente mais fácil, tá? O Obesum, olha, gente, como que tá a brotação desse Obesum. Olha isso. O Obesum, ele também pode cair, ó. Todas essas suculentas podem ficar pendentes, né? Olha, gente, que coisa linda que tá esse Obesum. Eu não tinha reparado nessa brotação. Meu Deus, que riqueza! E aí, olha só, também não tinha visto isso, olha quanto broto desse crocodile. Essa planta aqui, gente, ela se propaga muito fácil, viu? Por folha e por corte, por poda. Enraiza rápido, muito fofinho. Olha a floração que deu aqui na ponta. É amarela. Essas folhas que caem brotam todas, tá? Brota, que é uma beleza essa planta aqui. Vou deixar aqui para ela brotar. Ó, aqui eu podei, ó, tá vendo? Ó, podei e já tá vindo brotação ali. Muito fácil o cultivo, fica bem mais escura no inverno. É muito linda essa planta, tá? Ela tem uma coloração opaca, ó, né? E essa aqui já tem a coloração brilhante, ó. Um aspecto mais brilhante, lustroso, né? Em comparação, olha só. Certo? Sétima pendente. Esse aqui é o Cotyledon papillaris. Salvo engano, esse é o nome desse Cotyledon, ó. Esse aqui já tem um formato mais de gotinha. O meu tá começando a brotar. Quando ele chegou bem debilitado. Esse aqui veio, sabe de onde? Veio lá da Isabel. Ela me mandou isso aqui de brinde. E agora que ele tá começando a se recuperar. Eu achei que eu fosse perder, mas graças a Deus não perdi, gente. Eu tava querendo muito essa plantinha, né? Da família dos cotiledons, ó. Muito fofinho, tá? Ele já é mais pendente mesmo, olha.
mais compridinho. Então vamos ver como que ele vai reagir. No começo eu estava cultivando na sombra, né, até ele conseguir pegar. Agora que ele pegou, coloquei ele no sol. E vamos observar o crescimento, como que vai ser. Aí mais pra frente eu mostro novamente e falo o que aconteceu com ele no meu cultivo. Oitava pendente é essa Tradescantia silamontana que eu plantei aqui. Gente, essa planta ela dá uma floração lilás nas pontas. Quando começa a chegar o inverno, começa a secar tudo. Você acha que ela vai morrer? Gente, eu aprendi isso lá no canal da Prof. Rutinha. Eu não sabia que acontecia isso, eu achei que a minha estava morrendo, que ela ia desaparecer, que eu ia perder a planta, mas eis que quando ela começar a secar, todas as plantas, eu vim e cortei tudo. Eu comecei a deixar só umas coisinhas assim, ó. Aquilo lá, aquelas ponteirinhas, aquelas brotações esquisitas ali, ó. Começa a aparecer umas coisas assim no seu vaso, daí você pode cortar, que vai sair toda, ó, tá vendo? Eu cortei aqui, ó, dá pra ver, gente? Cortei aqui, ó, e aí vem uma brotação nova, gente, olha isso, que coisa mais rica. Essa aqui é a Purple Bill, eu não sei direito falar o nome dessa planta. Essa aqui não gosta de muita chuva não, tá? É maravilhosa, brota por folha, mas ela não gosta de excesso de água, ela pega olho negro. Aí tô falando dessa daqui, que fica pendente, gente. Ela vai crescendo e vai pendendo. Muito bonita. Eu acho lindo esse aspecto aveludado que ela tem. Por isso eu coloquei uma planta rosa, para dar destaque, né? Eu fiz essa misturinha aqui porque eu amo demais. Acho linda a floração dessa planta. Adoro, gente. E esse aspecto, né, de teia de aranha, acho lindo demais isso. É interessantíssimo o aspecto geral dessa planta aqui. Eu acho de fácil cultivo, tá? Só essa questão aí dela ficar achando que você parece que vai morrer. Mas tirando isso, chegar essa época do ano, ela vai ficar feia. É normal, ela fica feia, mas depois ela volta, tá? E volta desse jeito, ó. Coisa mais linda do mundo. A nona, eu vou mostrar essa super popular e comum, a Francesco Baldi. Gente, essa planta aqui, olha que beleza, a coloração dela. Ela fica com esse aspecto e essa cor quando ela está em sol pleno. E no inverno, então, ela ficou bem coloridona. Ela também pode ficar um pouco mais arroxeada, tá? Depende um pouco do cultivo dela. No caso agora, vamos começar a temporada de chuvas. O que vai acontecer com o Francesco? De modo geral, se chover por mais de semanas e semanas a fio, a Francesco Baldi costuma perder bastante folha aqui por baixo, tá? Ó, as folhas mais velhas, ela perde muito, ela vai ficar bem peladinha. Aí você vai ficar até com medo, né, dela morrer. Ela não morre, tá? Quando chegar o inverno, ela vai rebrotar e encher novamente seu vaso. Você nem precisa fazer nada. Eu costumo sempre adubar uma vez ao ano. Caso ela fique com um aspecto muito peladinho, é bom vocês darem aí um osmocote para ela ficar bem, né? É uma planta fácil cultivo. Nesses casos de excesso de água, é bom a gente passar um sulfato de cobre para garantir que ela não pegue olho negro, porque às vezes ela pega aqui no meu cultivo também. Fora isso, se você cultiva ela no tempo, há bastante tempo, é uma planta muito resistente a excesso de chuva, sol forte. Essa aqui é uma planta bem parruda, viu? Que vai bem aí no cultivo de sol pleno, tá? 10ª e última suculenta pendente. Eu vou falar desse vaso aqui, gente.
Ai, que tá muito fofo, muito lindo. Tem duas plantinhas aqui que estão ficando pendentes e que estão dando um efeito muito bacana. Eu vou deixar o nome na tela que eu nunca consigo lembrar o nome dessa planta. E aqui é o Mirinai. Olha, olha que coisa mais rica, gente. Fala se não tá bonito isso. Eu achei que ficou tão bonito. Olha, olha só como tá pendendo, ó. Esse mirinai eu tava cultivando com um pouco menos de sol. Agora eu coloquei ele ali naquele canto, vai pegar um pouco mais de sol, vai ficar mais colorido. O mirinai é bem miudinho, né? Dá para vocês notarem que as rosetas são bem pequenas. O mendonze é maior, né? E o mirinai é o mais miudinho. É muito lindo. E essa composição acidental que eu fiz aqui, misturei essas duas espécies e elas estão indo super bem juntas. Então eu queria mostrar por último esse vaso que eu estou amando para vocês, tá? Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz tempo que eu tô querendo mostrar pendente para vocês e hoje calhou de dar certo. Se você já gostou, deixa o like, inscreva-se no canal, tá bom? Deixa um comentário aí. Vocês têm todas essas pendentes? Quais vocês têm? Conta pra mim nos comentários. Eu vou adorar saber, tá bom? Um grande abraço. Tchau! Menina, você veio? Você veio chamar mamãe? Mamãe? É? O que você quer? Você tá ouvindo alguma coisa, amor? Você já tá na hora de passear? É? Eita, nós.